Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Must University. Eu sou a professora Alexandra Mastella, coordenadora da área de Business da Must University, e tenho a honra e o prazer hoje de compartilhar com vocês a apresentação do lançamento do livro que está aqui em minhas mãos, Gestão Contemporânea, Estudo de Casos e Reflexões. Quero saudar a todos que estão conosco aqui no chat e que participam dos nossos eventos, sejam alunos da MUST, das mais diversas áreas, aos professores, equipe MUST e também a todos os convidados que se interessam pelo tema da gestão. Quero já iniciar fazendo um agradecimento especial à MUST University, na figura da Juliana Carbonari, nossa CEO, e também ao professor Antônio Carbonari Neto e à professora Maria Elisa Carbonari, que nos apoiaram desde o início na concepção deste projeto e nos incentivam no dia a dia com os alunos e professores na pesquisa e também na publicação de artigos e, nesse caso, na publicação do livro. Agradecer também à editora Letra e Forma, na figura da Hilda Cristina de Borba, pela parceria na realização deste projeto. Bom, você já deve ter ouvido sobre o pensamento do poeta cubano José Martí, que diz que um homem deve deixar um legado ou uma herança, seja plantando uma árvore, tendo um filho ou escrevendo um livro. Para motivar a todos que desejam realizar este sonho de escrever um livro, estamos aqui hoje, dando início ao lançamento do livro, que foi organizado por mim, professora Alexandra Mastella, e pelo professor Geice Martins, a quem eu tenho a honra de chamar agora. Boa noite, professor Geice. Acho que estamos sem o seu áudio ainda. Agora, está aparecendo o áudio aí para vocês? Tudo certo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Professor Alexandre, obrigado aí pela acolhida. Agradeço a Must University pela oportunidade, nas pessoas lá da nossa CEO, a Julie, e também o professor Carbonari, toda a equipe da Must University, e também a todos os professores e coordenadores dos cursos de mestrado, meus agradecimentos aqui em especial. Obrigada, professor Geice. Eu vou contar agora aqui um pouquinho da história de como surgiu, né, o livro, de como que foi a concepção e a ideia inicial, e aí eu vou deixar o professor Geice falar um pouco sobre a dinâmica do planejamento de um livro. Então, só para que vocês tenham uma ideia, no próprio mestrado da MUST, no caso, eu faço orientações no mestrado de International Business. E lá, os alunos começaram a se destacar e a escrever excelentes trabalhos, que são os TCFs, trabalho de conclusão final do mestrado. E com esses trabalhos, a gente foi acumulando algumas produções muito boas. E eu sempre tinha aquela inquietação de ter aqueles trabalhos, às vezes até publicados em algumas revistas, mas de não ter um compêndio onde a gente pudesse ter bons trabalhos sendo mostrados para um público maior. E foi aí que surgiu a ideia de escrever um livro. Eu tive a oportunidade também de organizar um livro com o meu orientador na época do meu doutorado, e pegando essa ideia, eu falei, não, também vamos organizar com os alunos da MUST. E tivemos todo o apoio da MUST, o incentivo para isso, e pedimos ao professor Geice uma orientação de como fazer o planejamento do livro, por onde iniciar. E foi aí que a gente teve a grata surpresa de ter aí no professor Geice uma pessoa que foi assim um guia, um orientador para o nosso trabalho na produção do livro. Então, eu queria que o professor Geice falasse um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, é uma produção científica dessa dimensão, como é o caso do livro que foi criado e desenvolvido, né, a partir dos textos acadêmicos dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de mestrado. Primeiro, a primeira etapa é uma curadoria desses textos, ou seja, é a seleção desses textos,
é a elaboração de um esquema e de um esqueleto que trata, né, que tem os textos como afinidade. Num segundo momento, há uma interação com os autores, que são os produtores desses textos, para uma adequação de uma linguagem que seja mais acessível para as pessoas, uma adequação também na relação das imagens e da composição dos textos, para que os textos se tornem aprazíveis, que se tornem bons de serem lidos, que se tornem agradáveis no processo de leitura. Numa terceira etapa, entra a nossa parceria, né, diga-se de passagem, uma excelente parceria com a editora Letra e Forma, na figura da pessoa, né, na pessoa da professora Hilda, onde é feito as revisões, né, língua e estilo, uma adequação para, né, dentro das normas gramaticais, dentro da norma culta. Depois, há uma segunda revisão textual que trata especificamente de temas correlacionados, e em todo momento há a participação efetiva dos autores, elencando todo esse trabalho. Num terceiro momento, é criada uma boneca, é criada uma estrutura base, e isso, novamente, é colocado junto a todos os autores que interferem, dão informações, criam condições para que você possa desenvolver, para que você possa ampliar esses conhecimentos. Os curadores, né? No meu caso, eu e a professora Alexandra Mastella vamos acompanhando todo o processo, vamos compreendendo toda essa lapidação desses textos, toda a lapidação do processo, no diálogo constante com todos os autores. E num terceiro momento, é criado e desenvolvido o livro, primeiro num formato digital, e isso é enviado para a Câmara Brasileira do Livro para aprovação, para poder ter acesso aos códigos de ISBN, todas as informações. Logo em seguida, é feito também o registro do DOI, dessa documentação científica, e o livro, então, neste caso especificamente do livro de administração, ele saiu em 2 formatos. O primeiro formato, que é um formato digital, eu vou informar aí durante a transmissão o link para que as pessoas possam ter acesso ao formato digital do livro, e também você tem o livro no formato impresso para aquelas pessoas, né, para compor as bibliotecas, para compor locais de aprendizagem onde você precisa ter fisicamente o livro. Então, esse projeto, por exemplo, ele saiu em 2 formatos, num formato digital e também num formato impresso, que é esse que a professora Alexandra está ali informando, está demonstrando para as pessoas. Então, eu quero ressaltar que esse projeto é um projeto inovador, em que os textos dos alunos do curso de mestrado integram esse volume, essa obra, e são textos de vanguarda, são textos que são trazendo experiências de administração que são disruptivos, inovadores, de vanguarda, com temas extremamente atuais e pertinentes da administração contemporânea, da administração que acontece agora no nosso tempo. E outra coisa importante, são textos autorais, são textos que trazem as experiências e também o conhecimento acumulado ao longo do mestrado na MUST, e isso é uma produção científica a partir dos próprios alunos do mestrado. O que eu e a professora Alexandra fizemos como curadores é lapidar, fazer com que esses textos chegassem, né, ao público comum, ou seja, que transcendeu o espaço circunscrito da universidade, e esse texto hoje está lançado para o mundo, está lançado para as pessoas. E esse é o papel fundamental da universidade, é produzir ciência, é produzir conhecimento, e que esse conhecimento chegue até as outras pessoas, para além dos muros da universidade, para além das raias da universidade. E isso é uma coisa extremamente importante que está acontecendo agora. Esses textos, esses materiais, fazem parte hoje do colóquio de conhecimento que foi produzido no curso de mestrado da Must University a partir dos alunos. Isso precisa ser destacado. Os alunos são protagonistas nesse processo. Os alunos do curso de mestrado que criaram e desenvolveram todo esse material. O papel meu e da professora Alexandra somos os organizadores, os curadores disso,
para materializar esse sonho, para tangenciar isso, para criar forma de que esses textos saíssem do ambiente circunscrito do mundo acadêmico e chegasse até as pessoas que estão para fora do mundo acadêmico. Isso é muito importante destacar. Agradeço a professora Alexandra Mastella pela oportunidade de caminhar junto com ela nesse projeto, de desenvolver um projeto dessa dimensão de produção científica que vai ao encontro hoje do que se diz com relação à produção e à disseminação do conhecimento. Então, a MUST hoje, através desse projeto, do livro, consegue alcançar essa dimensão de produzir conhecimento e levar esse conhecimento ao grande público, para todas as pessoas. Perfeito, professor Geice. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu quero enfatizar também aqui que temos vários alunos, pessoas comentando no chat, e sim, todos podem publicar, aliás, devem, junto com seus orientadores, junto com os coordenadores. Na MUST existem as webquests em todas as disciplinas, que são oportunidades de você também publicar, e o TCF, que seria a coroação, né, do mestrado, que é o trabalho de conclusão final do curso, junto com o orientador doutor, você pode fazer, aliás, deve depois dar divulgação para a sua pesquisa. E isso que o professor Geice colocou é muito importante. A gente levar dos muros da universidade, né, da MUST, para todo o público em geral, a oportunidade, a possibilidade dessas pesquisas realizadas pelos nossos alunos, autores, que estarão em breve aqui conosco. Então, agora, eu tenho a honra aí de chamar uma breve apresentação de cada um deles com o seu estudo de caso. É uma breve apresentação porque a gente quer estimulá-los para que vocês leiam depois o livro. Então, aqui eles vão dar uma pincelada, vão falar assim qual é o seu estudo de caso, passar algumas informações para que depois vocês leiam o livro. Então, chamando aqui a primeira autora da noite, seria Ana Lúcia Rocha Soares. Boa noite a todos. Ana. Seja muito bem-vinda. Vamos chamar agora a Camila Julien Reginato, que é a nossa segunda autora aí da noite. Estamos em ordem alfabética. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e todas. Seja bem-vinda. Professora Débora Ornelas de Almeida, que também se juntou aí a esse grupo de alunos. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, professora Débora. Boa noite, obrigada. Professora Débora, seja bem-vinda. E o Tiago Paulo da Silva. Boa noite, pessoal. Que é o nosso quarto autor. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Então, eles são as nossas estrelas da noite e a gente vai pedir agora para que eles iniciem a fala deles, mostrando um pouquinho para vocês sobre os estudos de casos e as pesquisas que eles realizaram para a produção desse livro. Vamos passar, então, a palavra inicialmente para a Ana Lúcia. A Lúcia, acho que vai compartilhar a apresentação. Tudo bem? Se for melhor a gente ficar em stand-by, daí a Ana Lúcia somente apresenta. Só um minutinho, que ele deu uma travada aqui, gente, desculpa, mas evento ao vivo. Tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Só para criar mais uma expectativa em relação ao livro. Exato.
Ainda bem que a gente testa antes, né, professora? Não tem problema também. Se a Ana achar melhor, a gente passa a Camila e depois você retorna. Eu acho melhor. Passem a Camila, por gentileza. Eu estou tentando colocar a tela, se puder, aí Tá eu bom. volto depois, por favor. Tranquilo, então. Boa noite, gente. Vou apresentar aqui, né, o estudo da Frida e com o estudo de caso que eu desenvolvi junto com a Alexandra. E desde o início eu fiquei muito feliz porque ela seria a minha orientadora do TCF, né? Quando a gente fez a Frida, que é o estudo de caso, eu tinha começado há pouco tempo, então ela me ajudou a validar muitas coisas com esse trabalho. Então, né, fica aí minha gratidão eterna por ela, pela Must, pelo Jace com a publicação do livro. E eu vou um pouquinho aqui sobre o trabalho. Vou tirar a tela. Tá vendo aí, profa? Tá na tela aí? Agora sim, Camila, perfeito. Tá, ótimo. Então, né, como eu estava falando, o trabalho e a gestão e estratégias de uma franquia é o estudo de caso da Frida Underwear, que eu sou CEO da Frida, então eu já tinha alguns dados, né? Aí eu tinha começado aí há algum tempo. Acho que ela tinha virado franquia em 2020, a gente fez o trabalho em 2021. E o objetivo do trabalho foi analisar a gestão estratégica da empresa, o modelo de gestão e as perspectivas de crescimento através de franquias. Então, a gente apresentou a gestão estratégica, a gente analisou a empresa, como ela se comportava nos meios digitais, porque ela foi criada na pandemia, então ela foi criada no digital, ela tem como essência o digital, e apresentar os processos de franchising utilizando o crescimento da empresa. A metodologia foi estudo de caso. Na época, nós tínhamos 10 franqueadas que a gente fez essa pesquisa e foi enviado um questionário de perguntas abertas. Né? Então, tínhamos essa amostragem, que na época era 100% do que nós tínhamos. Foi recebido esse formulário de forma restrita, elas não precisavam se identificar. E a gente fez todas essas análises, então, do estudo de caso, né? Como resultados, a gente, né, teve essa apresentação. A marca, ela tem o propósito de transformar as mulheres empreendedoras, dando suporte da franquia. Então, foi bem importante fazer essas análises, essas pesquisas, porque a gente pôde identificar bastante pontos que a gente conseguiu melhorar. Então, a gente analisou também os meios digitais. E eu estava olhando aqui para fazer a apresentação, a gente teve um crescimento muito grande depois desse trabalho, né? A gente, então, analisou o Instagram, as redes sociais, as campanhas que a gente faz mensais, os catálogos, treinamentos online que a gente já dava, a gente passou a intensificar, os pedidos, WhatsApp, bastante coisa mudou a partir desse trabalho. Então, a gente tem o foco no empoderamento feminino, já tínhamos na época, mas a gente conseguiu implementar bastante coisa. Então, na época, hoje a gente ainda faz as campanhas, a gente foca nas mulheres reais, a gente trabalha muito o empreendedorismo feminino, que a gente vende franquias home office, então elas não precisam ter uma loja, uma estrutura física, elas podem começar em casa. Elas podem começar empreendendo do jeito que elas conseguem, né, com nossos treinamentos. A gente dá essas fotos, campanhas, redes sociais, toda a gestão online. Isso a gente viu no trabalho também que a gente precisava focar bastante. E como resultados também, a gente fez um checklist para auxiliar outros empreendedores para empreender. Então, o que precisa ter, que a gente vê aí no mercado de franquias, né? O que eles teriam que implementar na empresa deles. Então, questão de marketing, contratos, treinamentos, capacitação, sistemas, né? A taxa de marketing, que seria para fazer essas campanhas e ter esses resultados mensais no digital. Então, tudo isso a gente tem no livro e a gente conseguiu aí implementar com as análises de franqueados.
Então, as conclusões que a gente teve que o franchise mostrou-se uma forma segura para as franqueadas abrir o seu negócio, pois elas contavam com essa nossa estrutura, né, de marketing, suporte, vendas, e até hoje a gente está bastante em cima disso, de trazer essas novidades, essa segurança para as empreendedoras. Um cenário positivo de expansão, nós estávamos na pandemia, né, porque a gente fez o trabalho, mas mesmo assim a gente expandiu bastante online. A gente tinha uma estrutura enxuta, agora a gente está aumentando, mas a gente já conseguia atender elas, mesmo tendo um modelo startup, assim, né? A gente tem uma pessoa que consegue atender e dar suporte para bastante franquias, né? No momento de pandemia, o franchise home office mostrou-se uma opção para as pessoas que estavam saindo de empregos formais, e até hoje se mantém assim, porque acho que com a pandemia muita gente viu que dava para trabalhar em casa, dava para fazer o home office, então muita gente que está migrando ainda. Então, com esse suporte online, campanhas digitais, os treinamentos mensais, isso ajudou bastante. E que o modelo é uma promissora forma de parceria empresarial, cujos riscos, incertezas e experiências são compartilhados entre as franqueadas e franqueadora, estimulando o empreendedorismo feminino, aberto e transparente. Até hoje, antes de vir para cá, eu estava numa reunião com uma franqueada que ela está fazendo um evento, né? A gente mandou para a assessoria de imprensa, a gente está divulgando o evento dela. Então, realmente, o que a gente escreveu aqui é o que acontece hoje. Então, foi breve, assim, né? Mas eu estou muito feliz com os nossos resultados. E o livro, ele foi um divisor de águas, então eu sempre falo aí para as pessoas que têm essa oportunidade, né, ir atrás, em busca. A gente vira autor, né? A gente tem mais responsabilidade, mais credibilidade no mercado. O Geice e a Alexandra foram maravilhosos nesse processo todo. E é isso. Parabéns, Camila. Eu quero fazer aqui um registro que eu acho que muito importante, que o negócio da Camila, né, da Frida, surgiu em 2020, em plena pandemia, e hoje é um negócio de sucesso, inclusive participando aí de muitas reportagens nacionais, né, de empreendedorismo, mostrando mesmo que é um tipo de negócio moderno, atual, digital, né, Camila? E que tem tido aí muita divulgação e muito sucesso, com razão, muito crescimento. Quero agradecer também, Camila, porque eu vi que você trouxe para a Must, no seu trabalho, algo prático, mas conseguiu, junto com a teoria que você estudou aqui, agregar valor no mercado, agregar valor ao case da Frida. Então, também agradeço o teu comprometimento nesse trabalho. Acho que o resultado desse sucesso vem com o livro, né? Veio com o livro, mas o negócio, o dia a dia da Frida vai ganhar o mundo, com certeza. E é muito legal ver isso, Prof, porque tudo que a gente escreveu aí no livro, que a gente escreveu lá em 2020, hoje as pessoas podem ver como exemplo que é o que realmente está agregando e funcionando para nós. Então, acho que isso, né, traz que as pessoas também, né, estudem seus negócios e busquem, né, essas melhorias. E, claro, né, nesses meio acadêmico, nada melhor, né, para estar atuando junto do que vocês, professores, aí. Obrigada, Camila. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Agora damos sequência e vamos chamar aqui a professora Débora Ornelas de Almeida para dar continuidade e sequência aí ao nosso livro, apresentação do livro. Obrigada, professora Alexandra. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Está aparecendo? Acho que está tudo certo, né? Vamos lá, então, gente. Iniciando aí a nossa apresentação do capítulo do livro que eu escrevi. O tema do capítulo é o impacto do conflito intragrupal na síndrome de burnout em merendeiros de escolas públicas do interior do estado de São Paulo.
Então, é um tema aí bem relevante, bem interessante, foi muito gostoso de escrever. Então, para a gente começar a entender um pouquinho, né, sobre o que é síndrome de burnout, não sei se todos conhecem, mas a síndrome de burnout é um estresse laboral crônico. Muitas vezes nós temos síndrome de burnout, ou já tivemos a síndrome de burnout no nosso ambiente de trabalho e nem sabíamos o que era, a gente não sabia que existia, né? Então, alguns sintomas, né? E o passo a passo que a gente tem geralmente para chegar num estado de depressão, de estresse laboral crônico, primeiro a gente se dedica intensamente, né? E depois a gente começa a ter um descaso com as necessidades pessoais, a gente fica meio recalcado com os conflitos, a gente reinterpreta os nossos valores, a gente começa a negar os problemas, a gente recolhe uma aversão a reuniões, né, e fica mais recolhido, mais quietinho no nosso canto. A gente começa a ter uma despersonalização, ou seja, a gente começa a transformar os nossos pacientes em caso de pessoas da saúde, ou os nossos alunos em caso de professores, ou os nossos clientes em objetos. Então, a gente trata as pessoas como objetos, né? Despersonalização, despersonificação. A gente sente aí uma tristeza intensa, e aí a gente entra num colapso físico e mental em estado de emergência. Então, se chama síndrome de burnout porque realmente queima, estafa mental, acaba a energia. Não sei se algum de vocês já sentiu aquela depressão lá no domingo à noite, quando acaba o Fantástico, porque na segunda-feira tem que começar a trabalhar, né? Então, isso é uma coisa muito atual, muito presente, que é necessário ser falado, é necessário ser estudado. E aí, algumas justificativas desse estudo. Primeiramente, queria dizer que a síndrome de burnout ela é muito estudada em enfermeiros e médicos, em pessoas da área da saúde. Porém, a síndrome de burnout é um estresse laboral e todas aquelas pessoas que trabalham, elas podem estar submetidas a isso, né? Pode acontecer com qualquer um que trabalha, né? E aí, para justificar o estudo, primeiramente, né, sobre o conflito em demasia no ambiente de trabalho, de acordo com Robbins et al., Medina et al. E Jane and Bendersky, ele pode gerar pontos negativos para a produtividade, né? Porque a resolução deles pode tomar muito tempo. O bom relacionamento entre os participantes daquele grupo pode ser afetado. E a solução, mesmo após o conflito, pode ainda manter ali um sentimento de mágoa. O conflito, até certo ponto, ele é bom, porque tira a gente da zona de conforto, né? E isso pode gerar coisas positivas, porém, em demasia, não faz bem para o ambiente de trabalho nós termos um conflito. E aí, gente, a Yoko et al. Afirma, né, que hoje em dia, os estudos que a gente tem, os estudos de correlação, os estudos dentro do ambiente de trabalho, eles focam mais nas equipes e nos grupos, porque hoje em dia é muito difícil que a gente trabalhe sozinho. Mesmo no teletrabalho, no home office, a gente trabalha em equipe e elas são cada vez mais necessárias aí para que os times, os ambientes de trabalho, eles se desenvolvam, né? Então, para que a gente possa trabalhar com a equipe em estreita colaboração, né, a gente tem aí um potencial de conflito elevado consideravelmente. E por isso que no trabalho em questão foi estudado os conflitos intragrupais, né, que são as incompatibilidades que ocorrem entre os indivíduos de um mesmo grupo, segundo Bowditch e Bono, 2004, e esses conflitos se intensificam quando as organizações desenvolvem suas atividades, tendo por base e necessidade o trabalho conjunto entre os profissionais. Por isso, o conflito intragrupal. Então, expliquei aqui um pouquinho o que é conflito, o que é grupo e o que é conflito intragrupal. E aí, indo aí para a síndrome de burnout em si, Barros e Benevides Pereira dizem que a síndrome de burnout é caracterizada por sentimentos e atitudes negativas no relacionamento
entre o trabalhador e o seu ambiente de trabalho, o seu local de trabalho. E isso se concretiza num baixo desempenho do empregado e, consequentemente, isso afeta também a organização, né? Barros, 2014, diz que o burnout é uma das decorrências mais acentuadas do estresse laboral. A gente está estressado no ambiente de trabalho, o burnout é quando as coisas saíram do controle, né? Ele se caracteriza aí pela exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, uma depressão e uma insensibilidade, como a gente falou lá da despersonificação, despersonalização, com as pessoas que a gente atende ou que estão ao nosso redor. Falta de empatia, né? E aí, gente, para entrar aí no âmbito dos merendeiros, né? Hesketh Costa e Ribas et al., eles dizem que a alimentação é uma necessidade básica da humanidade. E uma alimentação de qualidade colabora grandemente na saúde e na educação da sociedade. Então, o estudo em si, ele foi feito com merendeiros de escolas públicas de uma cidade do interior do estado de São Paulo, que alimenta aí, né, escolas da educação infantil, ou seja, nossos filhos. Então, o estudo se baseou em: será que os conflitos intragrupais dentro das cozinhas com os merendeiros nas escolas públicas do interior do estado de São Paulo, eles afetam para que esses merendeiros tenham burnout, e isso afetando diretamente aí os nossos filhos, as crianças que estudam ali? Então, a gente fez aí, na metodologia, né, a gente fez um estudo quantitativo. As análises foram efetuadas com utilização do programa SAS System, né, a versão 9.2 para o Windows. Inicialmente, a gente efetuou análises descritivas das variáveis da amostra, frequências e porcentagens. Em seguida, análises descritivas, as médias e os desvios padrões, né, das dimensões das variáveis estudadas. Ou seja, as variáveis de conflito intragrupal e a síndrome de burnout. Por fim, esse banco de dados foi submetido às análises correlacionais da correlação bivariada do P de Sperman. E aí a gente utilizou aí, no universo da pesquisa, merendeiros de escolas públicas do interior do estado de São Paulo. A população estudada, eu não coloquei amostra aqui, coloquei população porque eu consegui pesquisar todos os merendeiros que trabalham em todas as escolas municipais da educação infantil da cidade estudada. Então, não foi uma amostra, foi a população geral. E isso foi muito legal, porque o resultado ele foi muito real, né? Muito mais próximo do real do que se fosse uma amostra pequena. E os instrumentos que a gente utilizou, primeiro foi a escala de conflitos intragrupais, a escala de burnout, Maslach Burnout Inventory, e um questionário sociodemográfico que eu entreguei aí para os merendeiros, tá bom? Além disso, eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para participarem, né, da pesquisa com fins acadêmicos. E sobre os resultados da pesquisa, né? Afinal, esses merendeiros têm burnout ou não têm burnout? Eles têm conflito intergrupal ou não? Eles têm apenas uma característica do conflito ou uma característica da síndrome de burnout? Para a gente descobrir, vamos ler aí o livro que a gente está publicando hoje, né? Que a gente está fazendo o lançamento hoje, A Gestão Contemporânea. Tá bom, gente? É isso a minha fala, algumas referências bibliográficas que utilizei aqui no slide. Muito obrigada. Parabéns, professora Débora, muito obrigada pela sua explicação, sua explanação, e acho que o tema do burnout você trouxe assim de forma brilhante, né? Acho que todos nós aqui hoje temos que nos preocupar muito, né? Há uma síndrome da atualidade, né? Dos modelos atuais e de empresas, enfim, e eu acho que o seu trabalho contribui muito, essa pesquisa que você fez, a amplitude dela com as merendeiras, acho que traz aí conclusões significativas para um repensar do próprio ambiente de trabalho delas, né? Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns. Leiam o livro, se quiserem, né, complementar e ver aí todos os resultados. Com certeza.
Vamos agora chamar o nosso próximo autor. Vamos ver aqui. Nosso próximo autor é o Tiago Paulo da Silva. Bem-vindo, Tiago. Boa noite a todos, boa noite, professora. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de participar da construção dessa obra. Foi uma experiência fantástica e poder participar fase a fase da construção dessa obra foi uma experiência inexplicável e inenarrável. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Vou sair aqui. Tudo bem aí, Tiago? Tudo bem. Apareceu? Acho que já deve estar aparecendo. Deu. Bom, então, primeiramente, agradecer a todos pela presença, a participação de todos os que aqui estão. E deixar claro, primeiramente, que quando eu escolhi falar sobre o tema, eu busquei, ao longo do mestrado, buscar um tema que fosse contemporâneo, que fosse atual, e que ele pudesse promover a sinergia de todas as disciplinas que nós cumprimos ao longo do programa de mestrado. E nesse momento foi quando eu tomei a decisão de falar um pouco sobre o Big Data, né, para uns, Big Data para outros, para poder contextualizar um pouco sobre o que pode promover a diferenciação nesse mercado tão competitivo que nós atuamos, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. O tema que eu escolhi para escrever o meu TCF foi o Big Data como tecnologia da informação para a identificação do comportamento do consumidor nas tomadas de decisões empresariais. Então, não somente para mim, que trabalho no setor educacional já há alguns anos, mas para todos os outros setores econômicos, a indústria, os esportes, o varejo, nota-se, percebe-se a dificuldade que nós encontramos em poder promover vantagens competitivas em cima de uma diferenciação na oferta dos produtos, na oferta dos serviços. E nós percebemos com o passar do tempo que o modelo tradicional, o modelo convencional, ele já não promove as diferenciações que nós buscamos, porque nós precisamos atingir uma camada mais alta de inteligência que somente essa estrutura lógica que eu trouxe aqui para a contextualização dessa apresentação e que faz parte do livro, que é o Big Data, consegue promover. A economia ela passa por uma transformação absurda, e isso exige que as empresas elas estejam antenadas às transformações, aos comportamentos dos consumidores, dos usuários, das pessoas que travegam nas redes sociais, que usam a internet na busca de produtos e serviços que estejam emparelhados com essa transformação, com as suas vontades, com seus gostos e com os seus desejos. E esses desejos, eles são ressignificados a todo momento de uma forma dinâmica através dos avanços tecnológicos. E aí vem essa questão, esse termo, essa nomenclatura, Big Data, que para muitos é uma palavra ainda muito desconhecida, mas para nós que já atuamos no ramo da tecnologia, já é uma expressão já bastante conhecida, mas que ainda passa por uma transformação muito forte, mas que já entrega as primeiras evidências de resultados para os grandes gestores executivos das grandes organizações. E o que seria o Big Data? Uma estrutura complexa de análise preditiva, que permite, através de algumas plataformas de inteligência, como BI, ERP e CRM, gerar resultados, gerar insights empresariais para as tomadas de decisão através da mineração desse grande volume de dados, através da exploração inteligente dessa massa de dados que somente essa clusterização de inteligência é capaz de produzir. E através dessa clusterização de dados é que as empresas conseguem potencializar os seus negócios através da mineração de dados. E o objetivo desse estudo, ele deixa aquela pergunta clássica que vem embarcada nessa documentação: como é que essa estrutura cartesiana de inteligência ela pode promover uma influência no comportamento do consumidor?
através de insights estratégicos. Então, na primeira parte dessa apresentação, eu gostaria de deixar claro para todos quais são as justificativas do estudo. Então, por que eu busquei explorar o Big Data e por que eu apliquei isso ao universo corporativo, ao universo empresarial? Primeiro, porque ele promove, através da sua inteligência de dados, o desenvolvimento financeiro. E, através desse desenvolvimento financeiro, eu consigo gerar valor, consigo reduzir custos, consigo promover uma eficiência operacional, consigo promover um retorno de investimento, ou seja, o ROI, consigo proporcionar a entrada de novas receitas, gerar assertividade na minha gestão orçamentária. Ele permite também que eu trabalhe em outro eixo das grandes companhias, que é o marketing estratégico, onde eu consigo promover o atingimento dos resultados do marketing através da alavancagem da venda dos produtos e da adesão exponencial dos serviços ofertados e, claro, fidelizando os nossos clientes, porque é assim que a gente consegue promover a sustentabilidade e a perenidade dos nossos negócios. Permite também que nós possamos analisar o mercado. Eu preciso conhecer o meu concorrente, eu preciso conhecer as estratégias que as empresas que estão disputando o market share comigo estão promovendo para que eu consiga promover os diferenciais ou até, em algumas outras visões, neutralizar o processo de crescimento das suas operações em detrimento do meu resultado, onde eu disputo o mercado com aquelas companhias. Eu consigo também promover produtos, desenvolver produtos e serviços que estejam concatenados em desenvolvimento de projetos, consigo gerar estratégias de serviços, flexibilização e dinamização das minhas operações e ampliação e fortalecimento do meu portfólio comercial. E, no último pilar, a gestão executiva dos negócios, ou seja, todo o produto gerado pelo Big Data, ele proporciona aos gestores executivos a ter tomadas de decisões otimizadas, reduzindo os riscos corporativos e, claro, tendo a previsibilidade com maior assertividade com relação aos cenários que estão por vir. Então, nós que atuamos no mercado, nesse mercado competitivo, nós precisamos ter uma previsibilidade dos próximos fenômenos que estão por vir para que a gente possa criar produtos que certamente terão a adesão daqueles consumidores que é o nosso público-alvo. Complementando ainda a justificativa do estudo, esse mapa mental que expõe a arquitetura do Big Data, ele explica de uma forma gráfica o porquê que o Big Data é uma plataforma inteligente, clusterizada de exploração de dados. Esse Big Data, uma vez bem consolidados através de grandes estruturas de tecnologia, de grandes plataformas de gestão de dados e de gestão de operações, ele proporciona que as companhias tenham a sua visualização de dados de uma forma muito mais inteligente, utilizando os braços das estatísticas, das correlações, da análise preditiva, ou seja, eu consigo prever o comportamento do meu consumidor, do meu cliente, do meu público-alvo, ou do eixo em que eu pretendo ingressar, através da movimentação comportamental que esses usuários propagam nas redes sociais e na internet através da sua flutuação. Essa flutuação na internet e nas redes sociais, ela gera esses microdados que serão utilizados por essa clusterização que, através da escalabilidade dos processos, do armazenamento de dados, da coleta e integração de dados, eu consigo proporcionar inteligência. Essa inteligência que os grandes CEOs das companhias, que são extremamente competitivas, buscam, porque hoje nós sabemos que o grande ativo das companhias passou a ser, de fato, a informação. E a informação, por si só, ela não é capaz de gerar toda aquela receita, todo aquele faturamento, todo aquele patamar de crescimento, porque eles precisam ser bem manobrados por aqueles gestores executivos que já estão preparados, mas que buscam essa inteligência para poder tangibilizar melhor as suas operações. Na metodologia da pesquisa e o desenvolvimento utilizada no desenvolvimento do TCF, eu busquei dividir ele em dois momentos, em duas etapas. No primeiro momento, eu utilizei uma pesquisa de revisão bibliográfica e, na sequência, uma pesquisa onde eu apliquei em campo, onde eu elegi uma instituição de ensino superior do Nordeste e elegi aproximadamente 100 alunos que fossem gestores, que atuassem no mercado
e que tivesse algum tipo de atuação estratégica ou tática ou estratégica dentro das suas companhias, numa instituição de ensino superior localizada na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Essa pesquisa, ela tinha o objetivo, na verdade eu falei 100 alunos, na verdade foram 84 profissionais, mas que eram alunos dessa IES, e o perfil que eu escolhi para poder aplicar essa pesquisa era que fossem alunos em graduação de humanas, que atuassem na área de gestão e que tivessem participação efetiva na pirâmide tática e estratégica das suas empresas e que utilizassem, de alguma forma, algum tipo de plataforma para gerenciar suas tomadas de decisões em cima de sistemas de gestão de tecnologia da informação. E o resultado da pesquisa foi baseado nessas perguntas que eu fiz. No primeiro momento, eu fiz a pergunta qual era o gênero para poder mapear a documentação. Essa pergunta ela não gerou nenhum tipo de produto no resultado final, mas ela nasceu a partir do momento em que eu queria saber o seguinte fato: predominantemente, tecnologia era uma área de atuação onde predominava o gênero masculino. E eu queria saber se a inserção da camada feminina nesse patamar poderia gerar algum tipo de dispersão no resultado. Mas isso não se comprovou na pesquisa. A partir da segunda pergunta é que o resultado começou a surgir. Qual é a frequência que essas pessoas utilizavam a internet? Eu percebi que 92%, ou seja, a grande máxima dos alunos utilizavam a internet no dia a dia ou na sua operação de trabalho cotidiana. Quais eram as ferramentas que eles utilizavam para poder gerar as suas tomadas de decisão? E aí a grande máxima utilizavam plataformas que são ainda artesanais, plataformas que não estão ainda alinhadas com o princípio do Big Data. E isso faz com que eles tenham menos vantagem competitiva em relação àquelas empresas que já aderiram ao modelo e que já utilizam essa modelagem para poder propagar as suas operações. Assim, na quarta pergunta, eu quis saber se as informações extraídas nessas ferramentas gerenciais, elas serviam como instrumento para a tomada de decisão, e todos concordavam que sim. 82% das pessoas que foram entrevistadas concordavam totalmente ou concordavam parcialmente que essas informações extraídas nesses sistemas, eles proporcionariam insights que otimizassem as tomadas de decisão. Quis saber também se a visualização de campanhas de marketing na web, se isso promovia algum tipo de informações adicionais com relação acerca do produto ou do serviço publicado. Então, eu quis saber nesse momento se, após eles visualizarem as campanhas de marketing na internet, se eles se sentiam tendenciados às informações que ali eram propagadas, e 77% dos gestores reconhecem o impacto atrativo e a influência que as ações de marketing veiculadas na internet exercem sobre a perpetuação do produto e do serviço. E na última pergunta, eu perguntei para eles se eles mudariam de opinião após analisar os comentários de um produto ou serviço pela internet, e 82% declararam que sim, que eles normalmente se sentem influenciados positivamente ou negativamente com relação às informações que são propagadas na internet, fruto da proliferação, da oferta dos produtos e dos serviços. Como conclusão dessa pesquisa, primeiramente, eu percebi que o Big Data ele é extremamente relevante nesse processo de transformação dos negócios, né? O mercado moderno exige que as empresas elas tenham um suporte, elas tenham uma influência, elas tenham uma inteligência que proporcione essas perguntas que ou algumas já foram feitas e não foram respondidas, ou já geram resultados em cima de perguntas que ainda irão surgir. Então, as empresas precisam, na verdade, entender qual é o comportamento do consumidor, entender qual é o comportamento do usuário, para poder gerar, a partir dali, essas vantagens competitivas que farão com que eles possam criar produtos e serviços que a camada dos 20 anos vão aderir, passando para os 30 anos, para os 40 anos, para os 50 anos. Esses resultados farão com que essas empresas tenham sempre um processo de crescimento dinâmico, que elas se mantenham em linha de perenidade e que seus produtos sejam, além de perpétuos, eles possam ser transformados e ressignificados para que essas empresas possam se manter competitivas num mercado que está em profunda ebulição, um mercado que se transforma a todo momento. E essas empresas que não conseguem obter essas informações inteligentes
terminam se fadando ao insucesso, porque fatalmente elas não conseguirão acompanhar essa transformação que ela é, para quem não tem essa inteligência, para quem não tem essa estrutura de análise de dados, ela se torna uma empresa obsoleta em relação ao tempo. E esse tempo, ele termina a acelerar o processo de falência dessas companhias. Então, fica evidenciado que o Big Data ele tem, sim, uma contribuição nítida, sendo possível, sim, através da análise de dados, gerar essas informações que esses CEOs procuram hoje, mas que ainda remete a uma plataforma clusterizada de inteligência que ainda é muito nova. Apesar da gente falar de Big Data aí entre 5 e 10 anos, a gente está falando de uma plataforma que ela ainda se consolida no mercado e que muitas empresas não conseguem fazer a adesão do modelo porque ela envolve um custo de investimento, um capital aplicado que muitas empresas ainda não conseguem se adequar a isso. Mas esse é o futuro dos negócios, esse é o futuro da gestão de produtos e serviços, esse é o futuro dos CEOs e esse é o futuro dos consumidores. Muitos consumidores nesse mercado moderno não percebem que eles geram consumos para si mesmo, tendenciado pelas inteligências que são propagadas nas estratégias de marketing através desse garimpo de dados que eles geram, mas que muitas vezes eles não sabem que estão propagando aquilo dali de forma discreta e silenciosa, porque aquilo dali está sendo utilizado de uma forma abstrata aos olhos do usuário através desses algoritmos inteligentes. Então, esse é o produto que eu contribuí na produção do livro. Esse é o material que foi gerado através do meu TCF. E, para fechar, eu gostaria de agradecer a maestria da Alexandra, que foi uma grande orientadora, e do Geice, que, com toda a paciência do mundo, ele conseguiu orquestrar esse time aqui na produção desse livro. Parabéns, Tiago. Enquanto eu te escutava, eu estava lembrando que durante o trabalho também você é o homem do Big Data, você realmente consegue mostrar aí com propriedade, né, a forma como o Big Data veio para transformar as empresas, a tomada de decisão, e acho que você sensibiliza e mostra isso, inclusive, com o seu estudo de caso. Eu acho que uma coisa bacana para falar aqui para os demais alunos que estão pesquisando, sempre tentar trazer a teoria junto com a prática, e eu acho que isso foi muito bem esclarecido aqui no seu trabalho e também no livro, né, para quem tiver interesse em aprofundar mais. Eu vou destacar aqui um comentário da Ellen Gama, ela fala assim, o Big Data caminha rumo ao mundo do metaverso, parabéns pelo tema, que nos leva a refletir quão crescente a realidade digital atinge o mundo corporativo e a vida de todos nós. Eu achei que fecha bem com a ideia que você colocou. Tem muitos comentários aqui, também um comentário da Lorena Bernardino, o processo de gestão veio para melhorias na tomada de decisão, sistemas online, valorização dos colaboradores, potencializar as habilidades da equipe, maximizar os resultados e minimizar o desafio. Então, são alguns comentários e insights que houveram aqui no chat durante a sua apresentação. Parabéns mais uma vez. E agora a gente finaliza com a Ana Lúcia. Então, vou chamar aqui a Ana Lúcia Soares, né, que vai fazer a sua brilhante apresentação. Muito obrigada, professora, novamente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por todo esse trabalho que tanto você, professora, nos concebeu, né, nos provocou, quanto o professor Geice, né, que fez uma concertação de todos os autores. Então, isso nos trouxe esse trabalho com muita robustez. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa apresentação que, na verdade, faz parte da minha vida, né, hoje, de trabalho também, e foi um prazer enorme trazer essa parte da minha vida para o meu trabalho de conclusão de curso. E eu falo sobre economia circular e os negócios de impacto social.
Mas, afinal de contas, o que é essa economia circular? Ela surge de uma demanda, de um modo de repensar a forma de se produzir e se consumir nos mundos atuais, minimizando ao máximo os nossos impactos. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas, quando eu converso sobre o tema, qual é a sua pegada ou o que você está deixando para o mundo de hoje. Então, a economia circular, ela vai além de reduzir simplesmente, reutilizar e reciclar. Ela agrega conceitos de uma economia mais regenerativa e mais restaurativa, com uma redução de um consumo de um capital social e natural e uma nova forma de se pensar em novos modelos de negócios que vão agregar um valor a toda uma cadeia de consumidores. Dentro do embasamento teórico deste trabalho, os negócios de impacto social, eles são uma alternativa de um desenvolvimento econômico mais sustentável. Muita gente ouve hoje, a palavra sustentabilidade está muito em voga, mas é um tema que precisa ser mais inclusivo e mais justo, além de ter um caráter extremamente estratégico na geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, geração de tributos e atendimento às demandas mesmo de toda a pirâmide socioeconômica e socioambiental. Dentro dos negócios de impacto, a captação de recursos e oferta de capital para as pessoas que estão dentro da cadeia somente são possíveis se nós tivermos apoiadores financeiros, tanto sobre os negócios quanto sobre os apoiados, né? Esse trabalho ele teve por objetivo apresentar os conceitos da economia circular em uma das suas variáveis, porque quando nós falamos de economia circular, nós podemos falar sobre um tema que vocês já devem ter ouvido, que é o ESG, ou ASG, Ambiental, Social e de Governança. A economia circular ela está inserida nessas 3 letrinhas, e eu acabei evidenciando um projeto particular dentro de uma aplicação dessa metodologia dentro do Instituto Jô Clemente. Para quem não é de São Paulo, a antiga APAE de São Paulo, através da emissão ou captação de títulos de impacto social como uma nova forma de financiamento de ensino, pesquisa e etc., que uma instituição deste porte pode vir a captar recursos. Então, foi uma metodologia utilizada muito mais de uma pesquisa exploratória, dado que o tema é um tema novo, disruptivo no mercado brasileiro. Então, foi feita uma busca realmente de trabalhos publicados tanto no âmbito nacional quanto no internacional, porque no mercado internacional, esse tipo de tema já está mais difundido e já está mais evoluído, tá? E dentro dessas publicações, ocorreu uma forma de eu acabar descrevendo um caso prático dentro do Instituto Jô Clemente. Quais foram os resultados da pesquisa, falando um pouco de títulos de impacto social? O que a gente pode fazer com esses recursos que a junção dos investidores com esse apetite e atendendo às necessidades de toda uma população? Infraestrutura básica, acesso a serviços básicos como saúde, educação, transporte, assistência técnica, médica e etc. Habitação a preços mais acessíveis, a criação de emprego ou pleno emprego, geração de renda. Quando a gente fala de comida segura, é a segurança alimentar mesmo, de que todos têm acesso a uma alimentação saudável, e o avanço socioeconômico e o empoderamento de todas as classes. Do ponto de vista dos investidores, os títulos de impacto social, eles oferecem um retorno semelhante a qualquer outro tipo de investimento financeiro, tá? De renda fixa. Mas ele traz por trás dele uma questão que acho que todo mundo precisa trazer um pouquinho
e olhar para o próximo. Então, esse retorno social vai além do retorno financeiro. É o capital afetivo que eu tenho ouvido muito nas rodas de conversa. Não é só o capital financeiro que nos motiva, e sim algo que a gente está fazendo para o outro também. Além, obviamente, de uma diversificação de portfólio de investimento. Dentro da pesquisa, dentro da aplicação desse título no Instituto João Clemente, eu, pesquisando na área internacional, eu pude ver duas iniciativas muito interessantes, tanto no Social Outcomes Fund e no Big Society Capital. São fontes de captação de recursos que destinam esses valores para causas, inclusive delas sociais, sendo algumas nas áreas de saúde mental, que é o caso do Instituto João Clemente. Então, Ana, oi? Gostaria só de interromper e pedir se você pudesse passar os demais slides, está na introdução, mas a gente percebeu que você já avançou aí no Deixa eu parar de case, compartilhar de novo. Acho que agora vai. A explicação está excelente, é só mesmo os slides que ficaram paralisados. Eu já vou direto, então, para esse que eu estava explicando, se puder. Perfeito. Tá ótimo. Então, com base nessas experiências inglesas, algumas estruturas que a gente pode adotar dentro do Instituto para essa captação e fomento do cunho social de pesquisa são os investimentos governamentais, investimentos privados, o blended finance, que nada mais é do que a tradução do investimento público e privado, que pode se mesclar, empréstimos através de crowdfunding ou as famosas vaquinhas virtuais ou financiamentos coletivos. Isso hoje tem sido uma das maiores fontes de captação de pessoas físicas que querem aplicar em projetos com esse tipo de pegada, né? E os próprios investidores internacionais, porque é o seguinte, quando nós estamos falando de pesquisas como o Instituto João Clemente, essa troca, essa intercambiabilidade da informação de estudos, ela não fica somente no Brasil. Ela vai para todo mundo e ela pode mudar vidas no mundo como um todo. Haja visto o teste do pezinho, que é uma grande marca do Instituto. Então, quando nós trazemos investidores internacionais para esse tipo de financiamento, se abre uma janela muito importante para um instituto como o Instituto João Clemente. Eu estou tratando aqui do Instituto, mas esse tipo foi só uma figura para que a gente pudesse explicar e traduzir um pouco do que é os títulos de impacto social, mas eles têm outras aplicações também que são muito importantes e muito interessantes. E, assim, convido a todos a ler o nosso livro, que lá eu particularmente gostei muito de fazer esse texto, né? A professora Alexandra sabe o quanto a minha dedicação a este tema é importante para mim, e eu quero passar isso para todos vocês com essa vontade de que todos também caminhem para um mundo melhor, com mais sustentabilidade, mais desenvolvimento e um pouco mais de amor para todo mundo. Muito obrigada a todos, espero que gostem e que venham os próximos. Parabéns, Ana Lúcia, mais uma vez. Eu acho que você passa, né, esse amor pelo tema e também mostra, através da João Clemente, o estudo de caso, né, aplicando
o que você estuda, o tema que você ama aí da economia circular. Então, parabéns mais uma vez e, com certeza, leiam o livro que vocês vão despertar, né, para outras ideias e até mesmo para inspirar aí para novos projetos de outros autores, de outros alunos. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu quero chamar aqui, então, para finalizar o evento, se puder voltar com todos os membros aí do nosso livro, né, ao professor Geice. Quero agradecer mais uma vez ao professor Geice, a todos os autores que confiaram aí na nossa ideia, né, e trouxeram excelentes contribuições, excelentes trabalhos para engrandecer aí a ciência, para engrandecer a área acadêmica. Eu sei que o adiantado da hora pede para que a gente passe aí a lista de presença, né? Então, está aberta a lista de presença no chat, na descrição deste vídeo no YouTube, e fica, então, o convite aí para outros alunos, né, publicarem, fazerem suas escritas, e sempre tendo aí o professor Geice como uma referência para nós em termos de planejamento, de liderança junto às editoras. Acho que isso foi muito importante aí para a Must, a gente destacar o trabalho dele, essa parceria conosco. Acho que é isso. Alguém teria alguma colocação final? Professor Geice. Eu aqui agradeço aí a todos os autores aí pelo empenho, os textos maravilhosos, pesquisas exponenciais, atuais, a professora Débora, a Ana Lúcia, o Tiago, a Camila Julien e também a professora Alexandra, que junto comigo nós pudemos fazer aí a curadoria de todo esse material, que é fantástico, atual, lapidar. Então, eu só quero agradecer a oportunidade de fazer parte aí desse Dream Team. Isso aqui é um Dream Team de pessoas que estão produzindo conhecimento e disseminando conhecimento para além das fronteiras da Must University. Então, me sinto muito honrado e agradeço a todos e todas as pessoas. Muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Esperamos vocês nos próximos eventos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite a todos.